Fala, gente, beleza? Passando aqui para mais um vídeo. Lembrando, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e bora seguir para mais um vídeo, certo? Lembrando que o intuito do canal é para ensinar pessoas que querem ingressar no ramo da barbearia, beleza? Só para dar uma lembrada que no vídeo anterior eu falei sobre as numerações dos pentes da máquina e sobre a alavanca. A alavanca toda para cima, raspa mais, a alavanca toda para baixo, raspa menos. E também existe aqui intermediário, quando raspa mais ou menos, entendeu? Mas hoje nós não vamos mais falar sobre isso. Isso aqui foi no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre a movimentação da máquina na hora de cortar o cabelo. Entende? Todo movimento que eu vou falar aqui agora vai ser baseado em um corte social, padrão. Beleza? E o que marca, o que raspa muito, o que deixa muito cabelo, o que raspa mais. Entendeu? Vamos imaginar que esse pente aqui seja um crânio, certo? Aqui nesse caso um crânio plano, bem certinho. Claro que nem todo crânio é bem certinho, mas vamos imaginar que o pente aqui hoje vai ser um crânio, certo? E a gente coloca aqui um pente ou não colocando o pente, alavanca toda para cima, raspando mais. E aqui, ó, movimento reto. Existe esse movimento da máquina aqui, ó. Cola a máquina no couro cabeludo e faz esse é o movimento, segurando dessa maneira aqui na máquina. Porque quando tiver um pente aqui, a gente com esse dedo aqui a gente protege no apoiador do pente, que é justamente para ela não sair. Porque pode acontecer do pente escapulir sem querer, não ficar mal encaixado e ele sair. Então, esse é o movimento aqui, ó. Essa é a pegada da máquina, correto? Que aqui a gente pode movimentar a alavanca quando quiser. Nesse caso aqui eu não vou usar nenhum pente. Vamos imaginar que aqui seja uma zero, normal mesmo, como está aqui. E vamos fazer um corte na zero. Esse aqui é o movimento reto. E existe também o movimento em C, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o movimento em C. E também existe o movimento que a gente chama de decolagem, quando a gente começa do ponto mais baixo do crânio e vai até o ponto mais alto do cabelo, não do couro cabeludo, entendeu? A gente vai meio que sair da direção, olha, isso aqui, ó, movimento de decolagem. Mas esse movimento aqui a gente não vai falar agora, porque aqui é mais quando você já está bem ágil aqui no movimento em si, movimento reto, perdão, e movimento em si. Esse movimento reto a gente marca muito, tira muito cabelo. E a combinação para fazer um disfarce, mesmo que seja num social, é o seguinte: a gente cola a máquina no couro cabeludo, faz o movimento reto para raspar todo o cabelo que está aqui nessa lateral. A gente deixa um espaço para a aresta, faz de conta que aqui é o topo da aresta do cabelo. E a gente leva a máquina até tipo dois dedos, um dedo, e deixa cabelo grande aqui nessa parte, correto? E a gente, depois de fazer o movimento reto até aqui, daqui para cá a gente faz o movimento em C. Por quê? Porque o movimento em C, ele é um movimento de disfarce. Porque quando a gente fizer isso aqui, ó, movimento em C, a gente vai tirar um pouquinho que tá aqui e tirar o que tá grande. Já só que com uma diferença. A gente vai disfarçar esse cabelo aqui, ó. A gente vai tirar, dar leveza nele aqui e fazer a conexão dos cabelos, tanto do topo para o restante que está sendo raspado. Então a gente raspa e depois disfarça o cabelo grande que ficou. Entenderam? Vamos voltar. Movimento reto e movimento em C. Movimento reto a gente leva quase até no topo da aresta. E com o movimento C a gente vai fazer esse disfarce, que a gente vai fazer a conexão para dar leveza no corte. Entenderam? Agora a gente vai dar uma pausa aqui nesse movimento
e vai falar aqui um pouco a respeito da tesoura. Tesoura fio navalha e tesoura fio laser. Qual é a diferença? Fio navalha, ela tem um fio aqui, olha, da lâmina que corta, todo liso. Cuidado aqui para não cortar o dedo. Olha, todo liso. Isso aqui é a tesoura fio navalha. Agora já a tesoura fio laser, a fio laser, ela vem com uma, aqui desse lado, ela vem com uma serrinha entre a lâmina dela, olha. Várias serrinhas. Isso aqui faz com que, outro exemplo, vou usar aqui esse pente como exemplo. Faz de conta que esse pente aqui é um fio de cabelo. Quando a gente corta com a tesoura fio laser, esse cabelo, a tesoura vai pegar no fio do cabelo e ela vai cortar. Movimentos retos, movimentos precisos. Já a fio navalha não, como as lâminas são todas, as duas são lisas, ela não vai fazer isso. Se a gente só apertar aqui, ó, vamos fingir que está aqui, ó. Se a gente só apertar, o fio do cabelo ele vai escorregar. Então, quando a gente vai fazer um corte, a gente, ao invés de deixar o cabelo escorregar da tesoura, não. A gente vai fazer o movimento da tesoura de escorregar no fio. Que assim a gente vai fazer o corte preciso como a gente quer. Pode fazer mais de uma vez num fio só? Pode. Porque quando a gente pega aqui o cabelo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Um exemplo que a gente pegou aqui uma mecha de cabelo, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Entenderam? Já a tesoura fio laser não. A gente só vai chegar aqui, ó, e apertar, vai fazer o corte preciso. Entenderam? Agora vou falar aqui um pouquinho sobre pente corrido. Poderia esse vídeo, essa parte poderia ficar para um vídeo mais lá para frente, poderia, mas eu acho muito necessário a gente já praticar isso, porque é uma das coisas que a gente mais faz na hora do atendimento. E praticamente todo atendimento a gente usa um pente corrido. Como é um pente corrido? É esse movimento aqui, ó. A gente cola praticamente a tesoura no pente e vai fazer isso aqui no couro cabeludo, ó, até aonde a gente quer. Isso aqui é o pente corrido. Eu não gosto de fazer pente corrido com a tesoura pequena e fio navalha, porque o cabelo vai escorregar e eu vou perder aqui cabelo na hora de que eu fizer o corte. Eu já gosto de usar tesoura grande e fio laser, porque quando eu fechar para cortar o cabelo, ela já vai cortar. E eu vou cortar até em cima, sem escapar nenhuma mecha, sem escapar nenhum cabelo da minha tesoura. Agora, movimento da tesoura. Tem gente que pega assim, ó, pela primeira vez. A tesoura está aqui, eu vou pegar, vai vir aqui, olha, que nem de escola. A gente não está na escola mais, certo? Então, essa pegada aqui, ó, o cara pega aqui, a não ser que ele não tenha esses dedos. Entendeu? Mesmo assim ainda vai ser complicado, mas se ele tiver só esses dois dedos, vai ter que dar um jeito de usar isso aqui assim. Mas na maneira correta é assim, ó. Esse dedo aqui, o dedo anelar, vai aqui nessa entrada. O dedinho vai no apoiador que a tesoura tem. E o dedão vai aqui. A gente não tem a necessidade de colocar o dedo todo aqui nesse espaço da tesoura. Tipo isso aqui, ó. Não tem essa precisão, porque quando a gente pega a mecha do cabelo, a gente penteia com a mesma mão que a tesoura vai estar. Agora imagina se a gente tiver com o dedo aqui, ó, até a gente tirar aqui, ó, o dedo da tesoura, a gente vai perder muito tempo. Então, quando a gente vai pentear o cabelo que vai ficar ao mesmo lado com a tesoura, ou a gente deixa nessa posição aqui a tesoura, ou a gente faz assim, que a gente fala de esconder a tesoura. Mas para quem está começando, eu prefiro ensinar desse jeito. Ó. Olha aqui, ó, a mão fica livre, tem a pegada e dá para pegar tranquilamente o pente. A gente pega a mecha, guarda o pente na outra mão e faz o corte. Ó, mão livre, os dedos ficam livres. Não perco essa pegada daqui do dedo anelar nesse espaço da tesoura. E quando vier para corte, ó, faço isso aqui. Só movimento o dedão.
Se for uma pessoa mais alta, a gente, ao invés de dobrar todo o pulso, a gente só gira aqui, ó. Nem vou enfiar o dedo no espaço aqui da tesoura. Vou fazer só isso aqui, ó. E esse meu dedinho apoiando aqui, ele dá todo o sustento, todo o apoio, para eu nem precisar enfiar o dedo aqui, ó. E não atrapalhar a minha postura do meu pulso. Porque a longo prazo isso aqui pode desgastar, dar várias lesões. Então, a gente já fazendo da maneira correta desde o início, isso evita muita coisa, muita lesão. E o barbeiro não tem tempo para ficar parado, lesionado, entenderam? Então, esse é o movimento aqui, ó. Dever de casa que a gente passa quando a gente dá o pulso é treinar isso aqui na sua casa. A posição da tesoura, ela pode vir ficar assim, porque a gente pode ficar nessa posição aqui, ó. Ou ela pode ficar aqui também, ó. Olha aqui, ó. Ela pode ficar nessas posições aqui, ó. A normal, a mais para cá inclinada e a mais inclinada para frente, porque a gente já pode usar ela assim, ó. Também. Entendeu? E aqui a gente vai ter uma flexibilidade muito ótima para fazer qualquer tipo de corte. Entenderam? Então vamos recapitular. A gente hoje aprendeu movimento da máquina, movimento reto, movimento em C, e também eu mostrei o movimento que a gente chama de decolagem, quando a gente começa da parte mais baixa do crânio até saindo assim, olha, do couro cabeludo, do crânio. Mas esse movimento aqui eu não vou ensinar agora, só estou mostrando o que a gente ensina, o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas para iniciar é movimento reto e movimento em C, marca e desfaça. Entenderam? Hoje a gente aprendeu aqui tipos de tesoura, fazer movimento, tesoura, fio navalha, lâminas lisas e fio laser, que tem uma das lâminas são serrilhadas. Pode ser que as duas lâminas sejam serrilhadas. Nesse caso da minha aqui, ela é mista, é uma lâmina lisa e a outra serrilhada. Só que ela tem o corte de lâmina fio laser, que é um corte preciso, faz um corte reto. Faz aqui, ó, eu digo corte reto, é isso aqui, ó, a gente faz um corte e o cabelo vai ficar desse jeito, ó, todo reto. Entenderam? Então, a aula de hoje foi sobre isso. Já ensinamos aqui no meu primeiro vídeo um corte social, muito rápido, prático, sem enrolação. Tivemos na aula anterior falando sobre as numerações dos pentes da máquina e falamos também sobre a alavanca. Hoje foi só sobre movimento de máquina e tipos de tesoura, beleza? Na próxima aula vou estar mostrando um corte social, só um corte social bem rápido, muito prático, e vou estar mostrando esse movimento que eu fiz hoje, beleza? Que é um movimento reto e movimento em C, marca e desfaça, beleza? Então tamo junto. O vídeo de hoje era sobre isso. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, vai dar aquela moral lá para mim, pro tio Neto. Vou estar colocando aqui meu Instagram para vocês, meu TikTok também, se vocês quiserem ir lá, que eu posto tudo sobre barbearia. Lá é mais variado. E meu Instagram lá é todo profissional, beleza? Então tamo junto, até a próxima e é nóis. Fechou?